bom dia. Estamos apresentando hoje o jornal Moeda Real. E hoje vamos cobrir a Corte Internacional de Justiça, que está debatendo a imigração europeia, com o quadro O Verdadeiro Perigo, Europeus ou Imigrantes? Começaremos o quadro de hoje falando sobre as apresentações da delegação da Corte, respectivamente. A delegação da Hungria falou sobre o abrigo de cerca de 50 mil refugiados e sobre o levantamento de 3 grades com arame farpado de 174 quilômetros estabelecidos na sua fronteira com a Sérvia para evitar mais chegadas de imigrantes em seu país. Essas grades já impediram mais de 3.176 pessoas, dentro delas cerca de 700 crianças. Só em julho, 34 mil imigrantes chegaram na Hungria e a maioria dos imigrantes passam pela Sérvia, que faz divisão com a Hungria, e para eles é mais fácil passar por esses territórios por causa do tratado que esses países fazem, então eles não precisam de apresentar documento legal. As medidas que a delegação da Hungria sugeriu para organizar melhor a situação dos imigrantes foram a implantação das regras de asilo, criação de cotas para o acolhimento dos refugiados, ou seja, a divisão desse fardo para todos os países igualmente, a abertura de caminhos legais para a imigração e a deportação de imigrantes. A posição oficial do governo húngaro em relação a isso é de tentar recrutar mais países para aderir esse cercamento, ou seja, essa barreira contra os imigrantes. Afinal, a Hungria tem sua situação se iguala à situação da Grécia se continuar com esse surto de imigração. A delegação da Grécia falou sobre a grave crise econômica que o país está enfrentando, alegando ser incapaz de abrigar os imigrantes sírios por causa da sua situação econômica. Quando a Grécia assinou essa lei, como um dos países que concordaram com essa lei que entrou em vigor aos países da União Europeia, era inimaginável que nós passaríamos por essa situação que estamos vivendo agora. Infelizmente, como já foi citado aqui várias vezes, a crise grega está tornando cada vez mais inviável para que nós possamos receber os imigrantes. Então, para clarear nosso posicionamento, enquanto a União Europeia e os outros países da Europa não nos ajudam a combatermos todo esse problema imigratório, fica inviável para nós, gregos, de recebermos cada vez mais imigrantes em nosso solo. O posicionamento oficial da delegação grega foi solicitar a ajuda da União Europeia para tomar o problema dos refugiados que chegam em seu território menos grave, transportando os imigrantes para outros países que serão capazes de recebê-los. Proponho que eles banquem o transporte desses imigrantes para os países e consigam um abrigo para eles, concedam um abrigo para eles, assim também concederem empregos, podendo melhorar a situação futuramente. E também peço o apoio da União Europeia com talvez uma verba para poder manter esses imigrantes no país até uma segunda hora, até esse tratado ser realizado. A delegação da União Europeia falou sobre os países da União que estão tendo dificuldades para receber os imigrantes devido a problemas econômicos, usando como exemplo a Grécia. A delegação também comentou sobre o caso de xenofobia, que é o preconceito com os estrangeiros na Europa. Por exemplo, o Reino Unido está acontecendo muitos casos de xenofobia, porque o Islã é visto como uma forma preconceituosa de que todos são terroristas ou então são resistentes, né? São do Estado Islâmico. Isso não é bem assim, porque em economias, como por exemplo a Grécia solicitou a nossa ajuda, os imigrantes que chegassem lá poderiam ajudar a economia, diminuir o desemprego e tal, por serem trabalhadores, tanto de classe mais baixa, vamos dizer assim, de trabalho manual, como também de trabalho onde eles podem conseguir estudos e assim por diante. Alguns imigrantes até tentam conseguir se nacionalizarem nesses países, né? Representar esses países de forma pública. Eles também sugeriram a criação de cotas para dividir os imigrantes igualmente entre os países da Europa, para que nenhum país fique sobrecarregado. Nós estamos fazendo esse plano por causa que grande parte dos imigrantes estão indo para a Grécia e para a Itália. E
Isso acaba sendo injusto para a economia desses dois países e dificultando a vida deles. No final da apresentação, uma delegada da Hungria fez um questionamento à delegação. Disseram que, no caso da Hungria, a Hungria deveria sair da União Europeia. Mas vocês fizeram um acordo, um tratado de Lisboa em 2009, e falaram assim que vocês iriam controlar o fluxo de imigrantes dos países que fizeram fazer parte da União Europeia. Mas a gente não estava nisso, porque o nosso país está recebendo muitos imigrantes, sendo que vocês não ajudam em nada. Como é que vocês podem me dizer isso? Bom, falar que não ajuda em nada é possível. Porque a Alemanha, por exemplo, é o que mais recebe. A historiadora Sofia Clara criticou o levantamento das grades na fronteira da Hungria com a Sérvia, dizendo que esta fere os direitos humanos. Portanto, eu também sou contra a ela, por causa que ela acaba também ferindo os direitos humanos por uma pessoa não poder sair de um lugar para o outro. Se ela ficar em um lugar, ela vai ser obrigada a ficar. Então, essa imagem aqui, ela não representa os direitos humanos, ela não representa humanidade alguma. Sua apresentação gerou um pequeno conflito por causa de fatos confusos que a historiadora apresentou, causando questionamento de vários membros da corte, além de gerar ira na delegação da Hungria, que se ofendeu com seu discurso e procurou esclarecimentos da parte de Sofia. A delegação das ONGs começou sua apresentação falando sobre o papel e funcionalidade das ONGs e de como elas podem ajudar em casos como o da imigração dos sírios. Eles não têm uma intervenção direta, então eles não vão resolver o problema, mas eles vão ajudar o Estado a amenizar o problema. E existem diversas ONGs espalhadas pelo mundo, ajudando vários conflitos, porque hoje no mundo existem muitos conflitos espalhados e as ONGs elas têm o papel de ajudar e ajudar a população a enfrentar esses problemas, essas crises. Falaram sobre algumas ONGs e seus papéis, como por exemplo a Cruz Vermelha, a Médicos Sem Fronteiras e a ONUR. Elas finalizaram sua apresentação em defesa das ONGs, dizendo que elas não podem resolver por completo a situação dos imigrantes sírios, apenas ajudar, pedindo a compreensão das outras delegações para esse fato. As ONGs podem sim, elas estão fazendo de tudo assim, para ajudar essa situação, né? Enquanto que é uma situação deplorável. Mas a gente não pode resolver tudo o que está acontecendo, por causa que o papel das ONGs é ajudar a resolver o problema. Ele não pode simplesmente entrar no papel do Estado. A delegação dos imigrantes sírios falou sobre a enorme crise humanitária que seu país está passando desde 2011 e também sobre a dificuldade que os imigrantes têm enfrentado para atravessar o mar Mediterrâneo, envolvendo muitas mortes no trajeto. Eles pediram a ajuda de outros países para receberem os refugiados e darem todo o apoio possível. Essa crise humanitária, ela tem avançado e, como eu disse, não tem visão de uma solução breve. A Síria ela não tem recursos, ela está totalmente desestruturada economicamente, politicamente e socialmente. Então é necessária ajuda, não só financeira, mas ajuda voluntárias, para poder, não só economicamente e financeiramente, mas também serviços de saúde, doações de alimentos e também abrir as fronteiras. Porque esses refugiados, eles não estão migrando porque eles querem conhecer outros países. Eles estão migrando porque eles não conseguem viver no próprio país. A delegação finalizou sua apresentação com imagens impactantes que simbolizam a seriedade do problema que os sírios estão enfrentando. Esse menino tem apenas 5 anos e ele foi vítima de uma explosão através de bombardeio aéreo em uma cidade no norte da Síria. Ele com a sua família estava no prédio que foi bombardeado. E essa imagem retrata pra gente que a situação está bem precária, que a gente está vivendo uma crise humanitária, literalmente, e que não há uma solução, não tem um vislumbre de uma solução em breve. Então, é necessária a participação e a ajuda de vários países, principalmente da União Europeia, porque essa situação não pode continuar. Em seguida, veremos algumas entrevistas realizadas por nossa entrevistadora Júlia Pova. Me dê a sua opinião
da apresentação da historiadora Sofia Clara. Primeiramente, eu queria dizer que a historiadora Sofia Clara se contradizeu completamente em seu discurso, pois ela começou falando dos direitos humanos, porém, como todos presentes na sala da audição, todos perceberam que ela se contradizeu ao falar principalmente do terrorismo. Eu gostaria de dizer que as nossas barreiras não são contra os direitos humanos, como ela alegou, porque apenas nossas fronteiras estão fechadas. E isso é uma coisa certa, afinal de contas, os imigrantes estão vindo para o nosso território de forma ilegal. Historiadora Sofia, como você sugere que a Hungria invista nas alfândegas, sendo que eles não têm dinheiro mesmo para investir em sua própria população? Bem, pode haver fundo monetário de outros países, como por exemplo a Alemanha. E também pode haver melhor distribuição dos imigrantes nos países, por causa que eles estão concentrados em um só lugar. Então, basicamente, precisa sim que eles se espalhem pelos países mais e que haja fundo monetário dos países para que a alfândega seja realmente colocada. Poderia me falar qual é a sua opinião sobre a apresentação da União Europeia? Bem, a minha opinião foi que a opinião da União Europeia foi uma opinião bem desprezível, pois ela não vê o caso acontecer, essa crise humanitária, como realmente uma crise humanitária. Não tenta resolver esse problema de uma maneira social, de uma maneira para realmente resolver o problema, tentando ajudar as pessoas. Vê mais como um caso de economia, como por exemplo, falou sobre caso a Grécia não consiga resolver o problema, ela será tirada da União Europeia, as coisas assim. E eu acho isso uma opinião horrível e que despreza todos os direitos humanos. Delegada Luísa, conte-nos mais sobre a situação dos imigrantes sírios. Bom, desde 2011, a Síria está passando por uma guerra civil, que começou nesse mesmo ano, e foi influenciada pela Primavera Árabe, que é uma série de revoltas populares contra governos antidemocráticos. E desde então, os sírios estão encontrando uma situações totalmente precárias, estão sofrendo bombardeios constantemente, estão tendo que vender todos os seus bens em troca de bens de consumo, para sustentar seus filhos, suas famílias. Eles estão tendo que abandonar suas casas, seus trabalhos, e eles estão tentando migrar para outros países por causa que eles estão sofrendo ataques constantemente, até de grupos jihadistas, como o Estado Islâmico. E então eles estão tentando migrar para outros países, principalmente da União Europeia, que são países mais próximos, porém muitos países não estão abrindo suas fronteiras por diversas questões econômicas, políticas, mas realmente a gente não tem recursos para poder melhorar a situação dos sírios no país. Então a gente precisa de um abrigo, a gente precisa de asilo de outros países e de ajuda, de recursos financeiros, de recursos de trabalhos voluntários, tanto na questão da saúde, quanto na questão econômica, quanto na questão até de comida mesmo, que está faltando na Síria. Agora voltando com Pedro e Júlia, que farão alguns comentários sobre as apresentações da corte. A apresentação da delegação da Grécia foi muito bem feita e os delegados defenderam bem o seu ponto de vista. A proposta foi bem adequada à situação, pois eles enfrentavam uma grande crise econômica. A delegação dos imigrantes sírios também teve ótima apresentação com bons argumentos e propostas, além de ter comovido a corte com imagens impactantes do que vem acontecendo em seu país. A da Hungria não foi diferente, tiveram a apresentação bem afirmativa e souberam reagir bem aos questionamentos feitos. Antes de tudo, eu quero dizer que nós temos grande respeito pela ONU e pela Corte Internacional de Justiça, e que as críticas aqui feitas não têm motivo pessoal. Porém, eu me senti chocado com o comportamento dos juízes no julgamento da imigração europeia. Os juízes não apresentaram decoro algum, não souberam controlar as delegações. Já a delegação dos estudiosos, uma historiadora que já representou o Uruguai na Assembleia Geral da ONU, se opôs completamente às perguntas que ela fazia, que só visavam os direitos humanos. Ela não soube convencer e ainda ficou lá na frente como se não soubesse nada, e ainda esqueceu os motivos pelos quais o início do século XX foi abalado. Já a União Europeia teve um orador principal muito convencido. Ameaçou a Hungria e a Grécia, a Hungria que só está fazendo o papel, está exercendo seu direito como Estado soberano, e a Grécia que está sofrendo. O líder da União Europeia ameaçou expulsar os dois países
como se não resolvesse nada. E sinceramente, União Europeia, vocês estão parecendo Mercosul, vocês não são um bloco de verdade. Mas mesmo com tudo isso, eu quero dizer que eu reconhecerei o julgamento dos juízes, acreditando que eles têm competência para tal ato. Esse foi o Jornal Moeda Real de hoje. Muito obrigado pela audiência, um bom dia.